bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Dica, eu sou o fundador da Feutech, mas hoje e aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje de uma paixão incrível que a gente tem por arrancada, um dia muito importante, porque hoje é um marco para nós da Feutech aqui nos Estados Unidos. A gente está nesse evento aqui que é o Lights Out, 2023, né? O primeiro ano que a gente vem em 2015, é o nosso 8º Lights Out, um evento que é incrível, a maior prova do mundo de carros radiais de arrancada, com pneus radiais na arrancada. Eu vou explicar melhor isso para vocês entenderem, mas é literalmente onde é que os carros mais potentes com porta do mundo que estão correndo. E tem muita coisa especial nesse evento que eu vou contar nesse episódio de hoje para vocês vão entender. Eu vim acompanhar aqui o nosso Luiz de Leon, quem todo mundo conhece, o Luiz da Feutech USA, um cara 10 aqui, um amigão meu, além de sócio, além de trabalharmos junto na Feutech USA, trabalharmos tantos anos juntos, um grande amigo, um cara que eu admiro pra caramba, e ele está realizando um sonho para todo mundo, eu acho que gosta de carro, ele está competindo nesse evento aqui, na principal categoria que é Radial versus Mundo. Não só isso, ele está com um carro capaz de ser campeão, capaz de ganhar, mas independente de ganhar ou não, você não tem noção da emoção que é estar competindo, um brasileiro estar aqui competindo numa prova dessa nos Estados Unidos, e eu vim aqui prestigiar e eu vou contar essa história para vocês hoje. Então, botem aí na TV, preparem aí aquela pipoca, chimarrão, que hoje esse episódio vai estar muito legal. E é o seguinte, eu estou gravando na sequência, então eu não sei se o Luiz já ganhou, vai ganhar esse evento ou não, imagina, mas vai ter história aqui para contar. E para começar esse evento, ó, olha que legal isso aqui, ó. O evento então chama Lights Out, né? São dois eventos que tem por ano, o Lights Out e o No Mercy, que são promovidos aqui nessa pista de Valdosta, que é South Georgia Motorsports Park. Nós somos ali os patrocinadores, né, do evento também. A gente patrocina essa série que chama aqui, ó, Feutech Radial Outlaws, que é um campeonato, acho que de 7 etapas, corre dentro de outros eventos. Então tem o campeonato Feutech Radial Outlaws, que é dos carros radiais, que corre dentro do Lights Out aqui pela pontuação. E o tamanho do evento aqui, vocês não tem noção, vou dar uma caminhada. Para ter uma ideia, eu que cheguei atrasado, né? Eu fiquei na Feutech USA essa semana, até hoje é sexta, né? Peguei aqui meio-dia e vim pra cá pra acompanhar o evento, mas o Luiz, o Cameron, o Felipe, toda a galera aqui, o suporte técnico da Feutech USA já tá aqui com o trailer desde terça-feira. Terça-feira, pra você ter uma ideia, essa corrida é de terça a domingo. Tanto que eu tô passando hoje aqui, já tô vendo os caras tudo queimado, todo mundo com bronzeado ali, porque eles ficaram todo dia, semana inteira aqui treinando, testando os carros. Mas eu vou dar uma passada aqui pra vocês verem os carros, é um nível inacreditável. Aqui, ó, é legal ver assim, isso é uma coisa assim, ó, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor a nossa história, mas passar e ver um carro assim com adesivo da Feutech aqui que a gente nem conhece, saber umas coisas assim, é muito gratificante, sabe? Muito, muito impressionante. E a gente tem assim, a maioria dos carros aqui estão usando Feutech, sabe? Esse aqui é um dos mais potentes. Hey, what's up? Mr. Michael Banton? Yeah. Famous, huh? I was telling the story, I remember 2015, we were first race here. Yeah. I didn't know who you were. Oh yeah? Me neither. Who's that guy? I saw a post of on your Facebook driving your Corvette. I asked Luis, I'm like, who was that guy there? He's like, Good to see you. Esse aí é o Michael Banton. Esse cara foi um dos primeiros a botar a Feutech nos domésticos, assim, fez um carro de rua, botou uns vídeos no Facebook, é um cara bem famoso aí, né?
cara bem famoso nas mídias sociais aí, gente boa pra caramba aí. Chipete, o Eric. Olha essa aqui, ó. Uma Cherokee V8, né? Motor de Cherokee mesmo, 16 velas, 16 bobinas, tem duas FT Spark. O carro já vem no dinamômetro lá. E aí, time brasileiro aí, ó. A bandeira do Brasil. Ó, Brasil. Monique, Roderjan, aí. E aí, tudo E bem? o Rob, ó, falei pra te derrubar ele na câmera, eu tava filmando. E agora que vamos dar uma volta aí, ó. Roderjan, o nosso motorista particular, né? É, Uber. Imagina o cara, eu digo, se o Roderjan é o motorista do cara, o cara é importante, né? Na realidade eu sou Uber nas horas vagas. Aí, ó. Aqui é os... Agora já tá de noite, aqui não dá pra ver muito bem, mas já tem... Cara, tá lotado esse negócio, né? Eu acho que tem uns 400 carros. Tá lotado, né? Tem uns 400 carros fácil. É, Tem 11 categorias, né? 11 categorias, mas é 30, 40 carros, 50, Nossa, 70 carros por é. categoria, né? Eu vi a Radial Verso Mundo, acho que tem 30 e poucos. Pois é. Que é a principal, né? Ele tá longe. É, né? A Cálice aí, ó. Daqui? Ah, tá ali, ó. Olha aí, olha aí. E aí? Opa! Bom? Tranquilinho? Vamos mostrar isso aí ou não? Vamos mostrar agora. correria ou não? Agora é momento de correria, porque foram 3 classificatórias, daí vão chamar a X275 e depois a X275 volta pra Radial contra o Mundo. Aham. Então agora a gente tá discutindo quem vai fazer com os dois carros. Aquele ali, a gente botou um motor novo, a gente botou uma malha fechada de um número que na verdade estava errado, botou um monte de combustível e segurou, daí o carro foi lento. Eu vi. Lento. Virou 370 nos 200, é lento. Né? Daí a gente vai dar uma mexida nisso pro carro ir bem. E esse daqui a gente trocou conversor e trocou a relação do diferencial. E o motor andou embaixo do plot, então ele tava com potência total, que ele conseguia. E daí ele patinou. Então agora ele vai botar ele dentro do controle e provavelmente vai andar. E vamos tentar ver se a gente vira uns 350 alguma coisa. Isso aí. Com o bichinho. Tá bom. Vamos tentar o primeiro lugar, né? Essa é a ideia. Tá. Vai trabalhar que depois a gente conversa. Valeu. Valeu. E aí, Pedro? Bom? Você é meu assistente agora aí, não? Veio junto na corrida. Deixa eu mostrar essa camiseta aqui, ó. Aqui, ó. Você já viram as camisetas aqui do Supra, ó. Essa aqui tem de criança, ó. Todos os tamanhos aí, ó. Tamanho. Essa aqui é tu é de adulto ou de criança ainda? Eu acho que de criança. Ah, tu é P de adulto, ó. Mas já tem de criança também. Olha aqui, ó. Então essa aqui é a estrutura do Luiz, ó. Daqui a pouco a gente conta a história desse carro aí. Os outros carros tudo aqui, os 3 carros, ó. Vou mostrar esse aqui. Cadillac. Flower. Agora aqui peguei o cara aqui pra falar um pouquinho, o Roderjan. Esse é um ano atrás a gente filmou, um ano e pouco atrás, a gente correu o shakedown lá. Tu e o Luiz correram o shakedown, né?
E eu do C8, na verdade, mas vocês dois Você correram. C8 e nós, exatamente. Faz 2 anos isso aí já, né? 2 anos, é verdade, 21. É. 2021. Esse ano aqui tu não andou aqui nos Estados Unidos, né? Esse ano não. Sim, nós estamos recém- trocando o motor do carro, daí não andamos. E aí, conta aí o que vocês estão fazendo lá. Cara, a ideia tem o ProCharge no Brasil Aham. e a ideia é andar de blower aqui nos Estados Unidos para fazer uma coisa diferente. Aham. Daí nós estamos... Então, Rodolfo. Vendi o motor que eu tinha Aham. e agora agora comprou o motor e estamos comprando o Quando é blower. que vai andar? Quando é que é a próxima prova que tu anda aqui? Eu não sei, maio, junho talvez. Vai junto. A gente não sabe. Vai andar em abril no Velopark? Provavelmente. Vamos. Vou estar lá também. Vamos lá, que Tá lá. ótimo. É. E 27 lá no Speed a gente quer andar. Speed também, É show. o Diego com ProCharge, né? Ah, é? Ah, botou ProCharge no Botou Diego? ProCharge, Eu não sabia disso aí. Os dois ProCharge agora. Vai ser legal. Oh, legal. Tá aí, o que é a tua impressão do evento, assim? O que tá curtindo aí? É ó? um super festival de 99% de carro V8 e alguns 6 cilindros muito rápido. É rápido. Eu vi um 6 cilindros hoje, um 2J200 e um 4.0. É impressionante, né? Foguete. É. Então, o evento tem mais de 400 carros. Mais de 400 carros andando. Realmente, cara, se você for andar lá por trás, tá lotado. Onde é? Lá que tá o motorhome, né? A gente colocou, a gente veio de motorhome. Depois a gente vai, amanhã vamos lá olhar lá, depois lá. Mas tem mais de 400 carros. Tem 11 categorias, leva quase 4 horas para rodar a categoria inteira. É, caramba, impressionante, né? Muito impressionante, muito mesmo. Não, e o evento, sim, eu mesmo, eu tava dizendo pra mim, é o 8º ano que eu tô vindo nesse evento aqui. E toda vez a nossa presença vai aumentando, assim, mais gente usando e só que agora se fica até estranho de cara ver tanto carro que tem de Fueltech, né? Tanta gente. Eu vou dizer pra você que a gente tava prestando bastante atenção hoje. Carro turbo e carro ProCharge, 90% é Fueltech. Impressionante, né? Acima de 80%, 90% é Fueltech. Tem FT600 ali. E o injetor, né? Pra quem não sabe da história aqui, ó. FT Injector Made in Brasil aí, feito nós dois. Desenvolvimento aí na MRB, né? Então também tem um filho teu aí, né? Foi muito legal hoje, porque o injetor é muito mais novo, né? Tem 2 anos apenas, né? Então hoje em carros mais simples, né? Com pouca tecnologia, usando FT600 e o nosso injetor. Fiquei muito feliz. E até essa parte do injetor, vamos mostrar aqui, ó. Esse carro é um Cadillac, coisa mais linda. Motor Nuna com ProCharge e o nosso injetor. Cara, essa é uma parte legal que nem... Eu acho que nós dois estamos compartilhando a sensação aqui, né, de ter um produto brasileiro que a gente desenvolveu, que a gente bateu cabeça, que fez um trabalho duro pra fazer e esse produto tá aqui no topo da arrancada mundial, né? A gente conversou já, né? São quase 15 mil injetor vendidos. Caramba! 15 mil injetor vendidos em 2 anos. E o legal é o seguinte, uma empresa nova, entre aspas, né? Tu começou do zero, né? O desenvolvimento, assim, ó. Produzido em Curitiba, né? Eu já fui mostrar lá pessoalmente num vídeo anterior aqui, onde é que eu mostrei toda a estrutura lá, onde é que faz os injetores no Brasil. E esse injetor hoje aqui tá dominando já nos Estados Unidos. Então, já tá dominando. Os carros top, eu vou dizer, praticamente todos têm. Todos têm. Todos os Proline tem. E outras marcas já tem, porque aqui Nuna, né? Nuna aqui já tem também. Então é legal que já tomou muito rápido. E eu acho que esse último ano foi um grande salto também, porque primeiro sempre tem aquele preconceito um pouco assim de um produto brasileiro, importado, assim, o americano é muito orgulhoso do americano mesmo. Mas na prática, as empresas americanas, na prática, a maioria delas não fazem produto nos Estados Unidos. Eles fazem produto na China. Então, assim, o que pelo menos eu sinto nos últimos anos, assim, que o próprio americano parou de ser hipócrita, né? Porque, tipo, não é porque uma empresa americana que faz um produto na China que isso é ser, como é que chama? Patriotista? Patriotismo. Na verdade, quando um produto... Nossa, a Fueltech USA, por exemplo, acho que é mais americana do que a maioria das empresas que estão aqui. Mas a Fueltech, você vai olhar nos carros, a maioria tem Fueltech. E a Fueltech é feita no Brasil. Exato. E o cara não quer saber, ele tá lá com o computador, ele tá acertando, ele mesmo tá mexendo no carro. Essa hipocrisia que a gente achava, ou que existia muito, assim, ela meio que saiu. O americano ele começou a ser inteligente, assim, de ver. Se tiver qualidade, não tem o que fazer, cara. Porque que nem o negócio, a gente dá suporte, tem um produto com qualidade, tem um produto, desenvolve o que o cara quer,
faz as ideias, o carro anda mais rápido, não tem essa. Eu contei pra você, né? Tinha um Mustang hoje, foi arrancar, começou a jogar combustível pelo escape e tinha full tech. Eu falei, meu Deus. Te apavorou? Me apavorei, cara. A hora que ele saiu da pista, cara, ele voltou, desligou, saiu da pista. Eu fui atrás dele, cara. Esperei ele entrar lá na tenda dele, ele abriu o capô, olhei e falei, é Moran. Graças a Deus. Não era o nosso produto. E aí aposto que daqui a pouco vai vender um jogo de injetor pro cara lá. O Robin foi lá, falou com ele e vendeu o jogo de injetor pra ele. Viu? Vendeu? Vendeu? Vendeu o jogo de injetor pra ele. E é legal essa interação, e o cara nem imaginava que vocês eram o cara que criou isso aí por trás. Mas ele tem um carro que tem FT, tudo FT. Esse carro é um carro velho, ele contou a história. Mas daí ele falou, cara, não tem jeito. Foi lá, veio aqui na tua tenda ali, comprou o injetor e colocou no carro. Muito legal, muito top. Show de bola. Essa parte é que mais dá orgulho aí. Nossa, muito orgulho, cara, porque nós somos brasileiros, né? A gente tem orgulho disso, né? Poder fazer, né? E full tech, o nosso injetor junto, a combinação, todo mundo andando bem. Isso que importa, né? Não, pra mim, até eu brinco assim, pra mim é vir para um evento desse e poder olhar, assim, a jogada é o cara vir num evento desse e poder ver as coisas funcionando, né? Meu Deus. Porque quando tu inicia as coisas, eu vou contar a história depois dos primeiros lights out aqui, vocês vão entender o drama que é. Mas chegar hoje e já ter a confiança, e quando muda... muito trabalho, cara. Quando muda a confiança... Sorte, né? Sorte, né? Tava legal. Muito trabalho. Show. Legal. Vamos lá, vai ter churrasco hoje lá ou não? Vai ter churrasco. Vamos ver então. Aqui, ó. Vamos ver os segredos aí, ó. Passando o mapa. Quanto tempo pra largada? A gente é o primeiro par, né? Sim, porque tá em primeiro. Inclusive, o Luiz tá em segundo, cara. Ó, isso aqui é muito foda. O ano passado tá em primeiro, a gente tá em segundo. Tá foda, hein? O recordista tá em quarto. Virou. Daqui a pouco a gente vai falar, mas virou 3,61, né? 3,61 na segunda passada do carro, assim que funciona. A gente tá tentando virar 350 alguma coisa, né? Se der certo, vai virar um 356, 357 por aí. Mas essa é a ideia. Caramba. Vai. Valeu. Olha o Pedro andando de moto elétrica aí, o outro também. Esse é o filho do Eric, ó, o Eric da Proline. Se divertindo, gurizada. Coisa legal aqui, ó. Que é o nosso trailer ó, da Fueltech TV, fica passando os vídeos, ó. Esse aqui, ó. Esse vídeo que tá passando aqui agora é o Luiz andando na Chevelle, ou no Nova, na verdade, que o Grandão comprou pro Brasil. Que tá lá no Brasil agora, esse carro aqui tava na Geórgia, ó. Muito legal. O carro do Lucas Frigo, ó. Olha aí, andando na Geórgia. Bem legal. Aqui nosso stand, ali tem o stand da Precision, ó. Aí, ó, pra quem gosta de turbo, grande, pequeno, gigante, tem de tudo aí, ó. E ali tem uma galeria de outras lojas, mas já tá meio fechada aqui. Impressionante o tamanho de tudo o evento. Aqui tem o trailer da Proline, né? Pra quem sabe a história, já contei a história da Proline, né? Um vídeo bem legal até de como é que tudo começou, onde é que a gente se conheceu. E aí a gente é vizinhos aqui, ó. E aqui é do lado do ladinho da arrancada, ó. Já chega na linha de alinhamento, né? A arquibancada cheia, ó. Olha só que legal. Bem cheio para uma sexta de noite agora. Olha aqui uma coisa. Olha que legal aqui, ó. Luiz, olha o nome que eles botaram aqui, ó. Luiz, um O a mais aqui de Leão, Geórgia. 361 a 200 milhas por hora, né? Segundo lugar na Radial Verso Mundo. Olha só, são 39... Ah, tá. 39 carros. Não. 39 carros aqui, ele tá em segundo, ó. Na categoria mais rápida de todos, ó. As outras ali é 37, 39 e assim por diante. Tratando a pista agora. Precision Turbo, VIP sponsor. Precision Turbo located on the grounds today. Go look at all the new turbos out for 2023. See if they have something that will fit your design from Precision Turbo.
Proline Racing Engines. Thank you to Proline Racing Engines. Thank you, Billy, for bringing me a shirt and a hat. I really appreciate it. As the Dillard family with Proline for so many years and have shattered records and they scored alive, some may say, when you see some of the cars racing in the Pro Mods, the Radio versus the World. Chegando aí, ó. Automobiles, they do some great things. Also, big thank you to PTC for being a big sponsor for Radio versus the World, along with Fuel Tech, PTC Converters, and our good people from Reese Brothers Race Cars, SNS Diesel, Scott Tidwell Racing, Steve Green, thank you, Team Z Motorsport, TRG Motorsport. Nervoso ou não? Cara, sempre tô nervosinho, né? Esse papo de não ficar nervoso é mentira, mas os caras tá sob controle, né? Tá tudo funcionando direitinho como deveria. Conta um pouco agora a história desse carro aqui, como é que tu veio parar esse carro, porque até mostra aqui minha camiseta aqui, ó. Esse carro aqui que tá na minha camiseta era outro carro que tu andava, também nitro, né? Isso, exatamente. Conta essa história, como é que tu veio parar nesse carro preto aqui, então? Cara, vamos ser bem sinceros, olha só. A gente, quando chegou aqui nos Estados Unidos, o nosso maior parceiro foi a Proline, né? Sim. Então a gente sempre teve muito envolvido, a gente teve parceiros fortes com carros com turbo, compressor, supercharger. Mas com o Nitro a gente nunca teve um parceiro grande forte. A gente teve o Chris Patrick, teve o James Hancock, mas eles são uma equipe aqui ali, né? Jay Cox. Não, mas teve, né? Ainda. Sim. E esses caras eram um deles, né? O Jack Green na época eles tinham também, né? Então depois do Hancock e tudo mais, justamente porque não tinha, eu acabei focando mais no Nitro. E na verdade, uma coisa que a gente sempre faz, assim, o Nitro foi muito difícil de penetrar. É o mercado dos domésticos aqui, é o mais fechado de todos, até comparando assim, com os outros mercados, é que nem o rotativo nos importe. Isso, isso é muito old school, né? Muito, e até eu diria assim mais, é que nem os Opala aspirado em 20 anos atrás no Brasil lá. Sim, querendo que era difícil de penetrar. Porque eles têm o jeito deles, eles querem fazer daquele jeito, e não é que tá errado, eles ficam naquilo, né? Então foi muito difícil para eles usar só um eletrônico diferente, né? Não tem nada a ver com qualquer outra coisa, então... E eu tentei focar muito nisso porque justamente a Proline nos ajudando na parte dos compressores, não precisava me dedicar nisso, eles estão fazendo, né? Mas no Nitro não, né? Então esse cara aqui, né, o dono desse carro aqui é meu amigo, né, o Jack Green, ele tinha esse carro, tá? Esse carro tava parado na oficina, literalmente tava parado há mais de anos, assim, 2 anos parado na oficina, que ele comprou de barbada e estava parado. Daí um dia, ele gosta de nitro, ele na equipe tem 2 carros nitros, e daí eu falei uma vez com ele assim meio que de zoeira, cara, o que custa pra você ter um monte de motor reserva, peça reserva, por que a gente não bota aquele carro pra andar? Vocês sabem que eu gosto de guiar, eu guio, eu sou leve, essa categoria tem que ser leve, né? Então não perdendo um pezinho por causa disso também. Né? E vamos tentar, né? Vamos tentar, porque até é parte do negócio dele. O negócio principal dele é jardinagem de estrada, assim, ele trabalha com o governo, bem legal, né? Só que isso é a coisa que ele gosta, o hobby dele é tunar carro, né? Então, cara, isso aqui é um baita de um... Isso é uma coisa também de um branding pra todo mundo, né? O americano, aqui nesse tipo de corrida, é muito comum o dono do carro não pilotar. Sim. O cara curte ter o carro, curte fazer o carro, mas pilotar pra ele é um pedaço menos relevante, né? E nesse caso, ele gosta do envolvimento. Então, eles têm a equipe, né, que é chamada Bar Racing, né, com um amigo dele. Ele dirige um outro carro, numa categoria mais pesada, porque ele é um cara maior, né? Mas isso daqui é uma coisa que é tipo, é um objetivo de quase todo corredor de nitro, vamos dizer, é ser o nitro mais rápido do mundo, porque é muito difícil. Qual que é o recorde? O recorde hoje é 3,54 com 2, eu acho. Nesse outro carro aqui tu virou 3,59, né? 3,57. 57, então tipo assim, cara, mas desse 7 pra esse 4 é um absurdo. É um absurdo, né? É um absurdo, então tipo assim, não tem como virar nesse fim de semana, basicamente, porque precisa das condições climáticas também, né? Cara, tá úmido, tá quente, mas dá pra tentar virar 3,50 alguma coisa, né? E a gente vai melhorando devagarinho, né? Então agora, cara, eu não tem como estar mais feliz, né? Do meu lado tá o campeão do ano passado, atrás de mim tá o recordista mundial, então tipo assim, tá no meio dos cabeça aqui, né, com o carro. E aí, na verdade, esse carro aqui chegou na firma lá em dezembro desmontado, né? Não tinha nada. Não tinha nada, o carro tava faltando peça, literalmente, não tinha rodas. Alguém gravou isso aí? A gente tem uns vídeos, a gente tem uns negócios legais. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar um clipezinho aqui agora da parte da montagem desse carro aqui pra ver se mostra alguma coisa aí pra vocês verem. É legal.
viram aí então o videozinho, dá pra ver a missão que foi fazer tudo, né? Fazer toda a elétrica, plumbing, né? Porque o plumbing parece simples, mas não é, né? Então todas as linhas de combustível, de óleo, do nitro. Sim, nitro, quantos kits de nitro? São 6. Depois a gente vai falar do motor lá no box. Então, mas impressionante a complexidade desse carro, né? Esse carro era Pro Mode, né? Então, tipo assim, pra ele funcionar como radial, teve que ir pro chassi, teve que mudar o chassi, porque ele não conseguia estender, batia o cardan no chassi. Então teve bastante trabalho no carro para ele poder ser um carro radial, assim, não foi tão fácil. Porque ele é um Beetle 2013. Naquela época os caras o radial não era desse jeito, não existia radial Pro Mode naquela época. Sim. Entendeu? Eles não fizeram a previsão para isso. O chassi tem 10 anos, querendo ou não, isso é bastante. Exatamente, daí a gente levou para um cara, o cara arrumou o chassi, troca a roda, troca diferencial, troca amortecedor, câmbio, motor, cara, foi uma missão, todo mundo se ajudou pra conseguir fazer, né? E montou o carro em um mês e pouco, então. Por aí. Cara, faz 3 semanas que o carro não tinha andado ainda. Não deu tempo nem pra sair no dinamômetro. Sim. Teve que ir direto pra pista, porque eu falei com os caras, cara, no dinamômetro a gente fez o motor. A gente já sabe esse motor por causa do outro carro da equipe. Que era igualzinho, A gente tem que saber o carro, se o carro anda em linha reta, blá blá blá. Perfeito. A primeira puxadinha que deu aqui deu 3,66, né? É a primeira valendo, né? Com todos os kits, tudo certo, virou 66. A segunda valendo virou 61. Daí a terceira a gente ficou muito agressivo, ele patinou. Sim, né? Que tava todo mundo, né? Todo mundo patinou. E agora é a quarta valendo, né? A gente vai tentar virar 50 alguma coisa. Tá bom, boa sorte. Valeu. Estamos na torcida aí. Vamos falar um pouquinho do que significa o Lights Out pra gente, né? Até, cara, eu falei um negócio antes no vídeo. 2015 foi o primeiro, né? Nossa, ou foi 14? Cara, eu vou te dizer, faz tanto tempo que eu não lembro. Não, foi 15, eu acho. A primeira vez que eu vim aqui, tá? Eu vim aqui, eu não tava nem trabalhando aqui ainda. Eu vim quando a gente tava prospectando a situação e tudo mais, né? E eu vim aqui a passeio, tinha acho que um carro. Né, com FT, que eu não lembro se era o Kitberg, que tinha um só. Não, foi 2015. Foi 2015, porque aí então essa parte olha só, viu? Não, isso que eu tô te dizendo, faz tempo, cara. Então, até a memória tá difícil. Eu vou contar a história pra vocês aqui da... Quem já viu, eu já contei um episódio muito legal, que é a história da Proline e a relação da Fueltech com a Proline. Fueltech USA, né? A história da Fueltech USA e da Proline. Esses episódios eu contei de como é que a gente conheceu o pessoal da Proline, que foi através do Roderjan Busato, que eu acabamos de conversar com ele aqui também. O Roderjan nos apresentou o Eric da Proline e depois a gente acabou desenvolvendo muito do que a gente fez na FT500 era para atender para esses carros aqui. E aí 2014 foi o ano que a gente testou muita coisa. Ou 2013, 14 a gente testou muita coisa na Proline mesmo. E lançamos a FT400 em outubro de 2014. 500, eu tô ficando velho. FT500. E aí a gente trouxe para esse primeiro... Foi o primeiro evento que foi um No Mercy ou foi uma Lights Out, será? Eu não sei, mas vou te dizer, eu acho que o primeirão eu não tava. Pra ser bem sincero, o primeirão eu não tava, cara. Então, aí... Primeiro eu tenho uma foto que tava eu me lembro de... Acho que tava eu, o Kaká, o Eric, o Frank da Austrália. Eu lembro dessa foto, eu não tava. Até o Heraldo tava sentado também ali, todo mundo ali, um monte de galera brasileiro ali sentado naquela mureta ali e assistindo olhando a corrida. Mas aquela vez a gente tinha 2 carros aqui, que era o Steve Crisafulli e o Kit Berry, que eram os 2 Corvettes, o C6 e o C5, né? E aí naquela corrida, na verdade, a gente não ganhou a primeira. Não, a primeira corrida a gente andou ok, né? Não, a gente andou bem, mas não ganhou, eu lembro dessa. Porque inclusive tem uma foto lá no escritório do Crisafulli, daquele evento que eu não tava. Porque na verdade, assim, a primeira coisa que a gente fez quando a gente acabou a FT500, eu tava testando a fase final, a gente botou no dinamômetro e testamos por semanas no motor do Crisafulli, que era um V8, a gasolina, biturbo, 670 polegadas, que tinha mais de 3.700 cavalos. Eu tava no Brasil, eu lembro disso. E aí a gente acelerou o carro no dinamômetro, botou no carro, eu e o Kaká, me lembro, dirigimos até não sei aonde para testar o carro, lá em Huntsville, acho que era, testamos o carro na pista e viemos para essa corrida. O carro andou bem, tudo assim, virou um tempo legal, mas aquela prova, ninguém nos conhecia assim, ninguém sabia quem a gente era, a gente tentava andar, mostrar o produto para um monte de gente. Tipo assim, todo mundo usava Big Stuff 3, que era a injeção, digamos assim, que dominava o mercado na época. E aí no próximo ano a gente botou eu me lembro que a gente botou uma tendinha assim ali e ficamos com uma toalha, uma mesinha mostrando os produtos assim. Mas assim, pouca gente passava, assim, pouca gente dava atenção. Né? Era o início, ninguém sabia o que era, os caras passavam o que é isso. Isso era 2016, aí em 2017 eu me lembro que a gente já veio com uma tendinha maior assim, mas assim, todo mundo passava, olhava assim, que legal, parabéns, vocês estão indo bem, não sei o quê, mas eu tô muito bem minha injeção aqui.
Aí, cara, 2018 eu me lembro que foi assim, parabéns que vocês ganharam já em algum evento, e eu vi que o outro andou bem, não sei o quê. Cara, 2019 era assim, ó, foi um frenesi assim do tipo, meu Deus do céu, como é que eu não consigo mais andar com o meu carro porque eu tenho que botar Fueltech. E aí foi que deu a virada, assim. E aí 2020 a gente começou muita presença, 21 foi, obviamente 20 e 21 por causa da pandemia também teve menos evento, ou nem teve, não me lembro direito agora. Cara, da pandemia teve poucos eventos. Teve poucos, né? Ah, era sem público. Sem público, a gente participou dos que tiveram, a gente participou, né? E aí, na verdade, 2021, 22, agora 23, assim, chega a ser estranho de falar, porque parece quase arrogância, assim, mas olha, 80% dos carros do nível top aqui estão com Sim, então olha assim, ó, tem logo da Fueltech lá, tem logo nos carros, cara, impressionante, mano. Não, impressionante. Na categoria mais top, a gente tem o recorde, né? Então, tipo assim, tem outras categorias que a gente também tem recorde. Então, tipo assim, a Fueltech não só na vitória, que tem muito da equipe, mas também na performance, que é o recorde, tá em todos, né? Tá espalhado, né? Em todas as combinações. Nitro, ProCharger, Roots, Screw, Turbo, né? Com o Mark Mick agora arrepiando animal, todo mundo. Inclusive, essa foi uma história legal, né? Porque esse carro, eu acho que eu mostrei... sim, nós fizemos um episódio disso aí, mostramos no dinamômetro, né? E tem um vídeo legal que a gente fez com ele, que a essa altura do campeonato vocês já viram. Já tá lá no YouTube da Fueltech USA. Muito legal que a gente conversou bastante com ele na pista, bem Inclusive legal. Agora nós temos legendas nos vídeos da Fueltech USA em português, espanhol e inglês também, obviamente. Mas, cara, que legal, né? É uma história pra gente, às vezes tem que abrir o olho e realizar, assim, do que tá acontecendo, né? É muito legal, né? Tendo a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, assim, como empresa brasileira, mostrando o produto. Tu como piloto também, né? Cara, antes eu falei na abertura, assim, um orgulho muito grande, assim, ver um guri que era o estagiário lá da Fueltech Brasil, trabalhava no suporte ali, um cliente que eu conheci quando eu fui dar suporte no teu apartamento lá, né, com o cadete que tu me vendeu depois um dia. Mas brincadeiras à parte. Né, e derreteu o motor do meu Mazda. Essa história nunca vou esquecer. Eu me lembro de uma que não sei se tu se lembra. A primeira vez que eu conversei com o Kaká, porque o Kaká pra mim era tipo, meu ídolo, né? Eu como bom GMZero, olhava o Kaká andando com C20 e tudo mais. E eu me lembro que quando o Kaká veio, que era uma prova lá, né? Tu ficou todo, Kaká, vou te mostrar aqui, ó. Tem um cara que entrou na empresa que ele é louco que nem a gente. E tu foi lá mostrar meu cadete quando era C20Z, 4 boca. E o Kaká, que isso, tá andando na rua assim? Não, muito legal. E é legal ver assim, o teu crescimento. Ao mesmo tempo, hoje, assim, tu é talvez o piloto brasileiro mais rápido, não é? Nos 200 metros, 200 metros do mundo. Porque tem o grandão, anda, obviamente. O grandão de top fuel, ele é o mais rápido, né? De top fuel, mas top fuel, de carro com porta são mais rápidos. Mas assim, até é uma coisa quase inatingível, né? Pensar, né? Tu, um guri, entre aspas, né? Que é o que o cara se sente andando do lado do grandão, do Roder dos caras assim, né? Cara? Que loucura, né? E agora aqui, literalmente, um carro com segundo, colocado em segundo, tem chances reais. Tem chance, de carro competitivo. De ir pra frente. Quem sabe no final desse episódio vai estar o Luiz aí levantando o troféu, imagina. Vamos tentar, né? Cara, a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra isso, não é pra ficar inútil. Tá bom, show. Vamos lá, boa sorte aí. Valeu. Tá acabando a limpeza aí, a preparação da pista. Vai perder. Olha aqui, ó. Eu tropecei, caí, quase perdi os tênis. Nossa, eu tentei filmar ele, também não filmei. Desliguei a câmera, me atrapalhei, comecei a filmar de novo, quase perdi as meias. Tirou os dois tênis caíram. Tirou as meias, quase arranquei a meia fora, tô cheio de cola nas meias aqui agora. Cara, nós demos tanta risada que não conseguimos filmar, aí virando 3,56. O Luiz acabou de virar 3,56. Mas não filmando nem eu nem você, velho. Eu acho que a gente tem acho que alguém filmou aqui Vamos ter que pegar o filme, vou botar pra vocês aí, ó. 3,56, espetacular. Número 1. E deu pau no cara ainda, que é o número 1. 58 o cara virou. Tomou pau. Cara, que puxada, meu. Não, nem eu nem você viramos, filmamos, velho. Ficamos nervosos aí. Cara, que ia fuder. Lá, que legal. Olha aí, ó.
Que botada, hein, meu? Ô, meu, que ia fuder, que ia fuder. Olha que seu olhinho, olha aqui, olha a emoção aí, a emoção. Ô, que botada aí do lado do foda, hein? E aí, Apolo? Você, né? E aí, tudo bom? Tá trabalhando aí? É fácil, né? Parabéns, hein? Muito mais, cara. Good job, good job. Bah, que ia fuder, hein, meu? Que loucura, hein? Ah, animal o carro. Ele tentou dar uma empinada no meio da pista, mas ele voltou. Mas foi no wheel, encontrou? Foi no controle? Foi. Porque deu pra ver os fogos ali bem no meio da pista, assim. Foi no controle, tentou levantar. Quando veio o lock-up, toda a força, tentou ir pra cima e o Willi segurou ele. Foi 3,56 já, tá aí. Ah, o carro vai virar 40, Só precisa de um ar bom. É. Só precisa de um ar bom agora. E disso aí dá pra melhorar ainda ou aí já tá foda? Não. Hã? Não. Se tivesse outra passada hoje de noite, vai virar 53 hoje. É, hoje? Não vai ter, né? Mas, Sim. tipo assim, nessas condições. O carro vai virar 340. Depende na final amanhã. Amanhã acaba domingo, é sábado ou domingo? Acaba domingo. Já fuder. E o pior é que eu vou te contar é o seguinte. Foi eu, boca aberta, aqui filmando, né? Fui caminhando na pista, daqui a pouco eu arranquei assim, um tênis ficou. Aí fui pro outro, caiu outro tênis. Aí perdi uma meia quase, aí perdi outra meia. Te filmaram? Não, aí o Roder já me filmando, falei... E eu tentando segurar a câmera assim, não sei o que, aí botei um tênis, botei outro, quase perdi a largada, fui filmar, fui olhar a câmera, não tinha gravado, eu tinha apertado pra parar de gravar. Aí pra piorar, aí o Roder já também, o dele também, ele sem bananou, parou de gravar. Relaxa, vai ter vídeo. É, vai ter vídeo, então, vai ter vídeo. Vai ter o vídeo dessa passada, não foi meu aqui, mas vai ter. Essa daí foi épica. Que ia foder, meu. Vai. Tá, vamos ver o log aí, vamos ver o log. Agora, mano, mostra aí. As velas do motor. Olha que coisa mais linda. Explica aí. Como é que tu lê assim? Ele é aqui no strap da vela, né? Ponto no caso, né? Aham. E calor. E o anel lá dentro enxerga a coloração. Sim, bem no fundo lá, né? Bem lá no fundo. E ele anda com C25, né? Então a vela não vai ficar 100% limpa, né? Vai vela suja, entre aspas. Né? Sim, mas o outro cilindro muito parecido, né? Tudo igualzinho. Muito parecido, tá? Show. Tá, e aí? Analisa, quero ver tu analisando o log aqui, ó. Isso que eu tô curioso. Eu não sei. Esse aqui rabiscado é o coração do cara, né? Cara, isso aqui ó, é o avanço de ignição, isso no meio aqui, né? Isso daqui é o controle de potência do carro. Aí eu não digo quanto que eu quero de potência no carro, eu digo onde que eu quero a posição do motor. Então, tu vê essa curva aqui, foi eu que falei pra FT. E daí a FT tirou tanto. Tu vê que ela tirou um monte aqui, botou, tirou. Ponto de ignição. Exatamente. Então, ela manteve essa curva conforme fazendo isso, porque eu disse pra ela, ó, faz isso, né? Daí aqui é o lock-up. Sim, é primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Então, tá aqui ainda a primeira dá o lock-up, que é o que tranca, digamos assim, o conversor, né? E aqui é a primeira. E aqui, então na verdade a primeira marcha é até aqui, ó. Aí aqui a segunda e a terceira marcha, ó, no final. E aqui o drive shaft, que é o RPM do cardan subindo, ó. E aqui no final ele desliga os nitros, as coisas assim, o motor chega a dar uma perdida porque ele sabe onde é que acabou a puxada. Mas é legal, hein? Ó, a sonda aqui, ó. 7.9 FR, isso aí é... Quanto é 7.9 FR? Quanto é 7.9 FR em gasolina em Lambda? Calcular isso aí. Sei lá, 50, 55. Ó, vamos fazer 3 vezes então aqui, ó. 7.9 dividido por 14.7. 53 de sonda na gasolina. Caramba. No final aqui, né? Ó, aqui ó, 51 aqui nesse ponto. 51 55, 52. Ah, isso é uma coisa que pouca gente sabe ou pouca gente... Isso mudou muito há pouco tempo, né? Há 5 anos atrás os caras acertavam o carro nitro com 80 de sonda, botavam o nitro até derreter e aí eles voltavam um pouquinho o nitro, né? Mais ou menos. E aí literalmente e os caras usavam um distribuidor com uma MSD 7AL porque eles falavam que gasolina não precisa de ignição forte. E que não pode usar em bobina individual que não funciona, que é backfire. E que não funciona. Assim. Aí a gente que foi o primeiro a botar, né? Botamos FT Spark, que os caras falavam que não precisava, bobina individual que não dava certo. E em vez de deixar pobre com pouco nitro,
digamos assim, foi lá e começou a enriquecer mais nitro, mais nitro. Ignição forte e taca ali pau. E agora os motores de nitro aguentam mais do que aguentavam muito antes. Cara, esse nível de nitro aqui normalmente não faz. Esse carro aqui já tem 3 passadas forte, tem 2 aspirado, tem uma com pouco nitro. E uma coisa que a gente mede muito a saúde do motor do carro nitro é o vácuo no cárter, né? Então se tu olhar, ó, ele fez aqui em... Isso aqui ele tá dizendo PSI, mas na verdade é polegadas de mercúrio, né? Então tá em 12 aqui, ó. Sim, mas não, nada. E aqui no fim ele tá em 11,8, ele não perdeu nenhum. Sim, não foi nada de pressão pro cárter, né? Então, tipo assim, ele poderia estar descendo, tá? Mas, cara, o motor tem 4.000 cavalos, velho. E não chega a dar pressão no cárter, então tá tudo vedadinho, bonito. Tipo, o motor tá filé, né? Não sei se ele vai continuar filé mais 5 passadas, mas ele tá filé, dá pra dar mais uma e o cara continua olhando. Mas isso aí é inacreditável, assim, 4 anos atrás, 5 anos atrás, cara, o motor nitro dando passada nessa... Nem andava nessa casa, né? Ó, vou te dizer, o engine builder deve estar ligando daqui a pouco chorando, porque nem ele acredita nos negócios dele. Porque esse aqui não é um motor mais pica, ou é? Não, ele é um dos mais pica, vou te dizer. É um dos mais pica. Ele não foi comprado novo, então ele não é tipo a última geração, mas ele é tipo a penúltima, né? Mas tipo assim, ele é um cara gente boa demais, Charlie Buck. Cara, o cara é gente boa demais, mas ele é super old school. Por exemplo, ele falou pra gente, cara, vocês são loucos de andar sem radiador. Ele falou, não precisa, não dá nada. Não, se tu andar sem radiador vai derreter. Tá aí. Tá aí, os caras ficam muito presos. Esse aqui não é o segundo carro mais nitro rápido da história já ou não? Não, esse aqui é o terceiro, eu acho. Terceiro ou quarto, porque nosso Bruce Hancock virou a 56, mas não sei o terceiro número. Tá. Né? Eu era o quinto depois dele com 57.2. Agora baixou o teu recorde. Agora eu recorde. 56.6, eu acho, né? Então, tipo, tá ali ainda, tá no parelho. Mas seguinte, todos eles que viraram mais rápidos são os carros mais rápidos de largada, que esse aqui a gente tá engateando ainda. Sim. Se esse aqui só acertar a largada, ele vai virar 53, ele vai vir pro recorde. É até estranho falar, mas é um carro velho que montou em 3 semanas. 2 meses. Montaram aí, muita sorte. Que já diria o Marcelo, né? Que gente sortuda, né? Não, a galera em volta que sabe muito, cara. Todo mundo sabe muito. Tipo, o Jack, que é o dono do carro, né, meu amigão, cara, ele sabe. Eu sei, a gente junta aqui, cara, vamos fazer assim, assado, vamos tentar. Não tem mudar um número cada passada, a gente sabe que dá pra dar um pulo. Né? A gente sabe o que precisa, né? E já pegou muita mão, né? Quantos carros já passou no dinamômetro, quantos acelerou também, né? Isso daí é muito útil, né? Muita interação com os clientes, né? Isso é muito legal. E do motor aqui, vamos só falar já teve uns 60 episódios que a gente já falou desses motor, mas dá um resumo assim pro cara, pessoal. Resumo. Ele é um motor legal ainda, PDRA, né? PDRA e NHRA é legal esse motor aqui, não é um motor outlaw. Esse motor aqui... Legal quer dizer que ele é dentro da lei. É, dentro da lei, então tipo assim, ele é dentro da regra, ele não é um motor assim único. Ele tem 958 polegadas, que é aproximadamente 16 a 7 litros por aí. Ele gira cerca de 8.000 RPM, ele tem quase 160 mm de curso. O pistão é desse tamanho, 5 polegadas de pistão. Imagina. Né? As válvulas são gigantes, tipo quase 3 polegadas de emissão, cara, tudo é gigante, né? Ele tem 6 estágios, né? Ele tem 8 borboletas. Tem 6 estágios nisso com 12 solenoides praticamente. Exatamente, né? Só um kit que é uma solenoide, o resto tudo então ele tem 11 no caso. Né? Tem 8 borboletas, né? Umas borboletas grandes, né? Na borboleta pequena tem 8 dessas, né? Tu vê que ele tem zoom, né? Um escape. E esse aqui é um projeto baixo peso, só tem 2 sondas, não botamos sonda por cilindro. É baixo peso, né? Então tem várias coisas, assim. Tem bomba de óleo de várias estágios. Não tem radiador também para gasolina? Tem radiador, bateria na frente, combustível na frente, as bobinas na frente, tudo para botar o peso na frente, porque a gente anda numa pista com muita cola. Então a pista dá o grip. E a gente bota o peso para ele não virar para trás. Basicamente é isso que a gente faz. Que do caralho. Show. Mas curte aí, ó. Curte o teu log agora. Curte o teu log agora aí. Calma que a glória é tentar ganhar, ele vai ganhar. Mas já fizemos bonito. Se nada mais acontecer, já tá bonito. Tá bonito, né? E tu, tá trabalhando aí? Com gelo. Vou pegar uma aula com o Luiz de análise de vela para motor nitro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Óxido nitroso, né? Aí, vou te dizer, é complicado, tá? Por causa que a gasolina, ela faz a vela aparecer igual quando tá rico e quando tá com problema, quando tá pobre. Então ela é muito complicada de ler. O que eu sempre sugiro, quando tu olhar uma vela e tá na dúvida se ela tá quente ou tá com problema, bota combustível. Se limpar a vela, tava pobre. Se ficar pior, que tava rico. Mas nunca começa tirando, porque se ele tava pobre, estraga o motor. Né? Então, tipo assim, essa vela aqui, ó, é uma vela top. A cerâmica tá bem limpinha e o fundo tá meio escuro. Tá? Isso aqui é uma vela que o motor tá tendo 98% da potência, mas tá com o pé nas costas. Essa daqui, ó, olha a cerâmica como ela parece que tá meio suja. Essa aqui tá abusando.
tem que botar um combustível nesse cara aqui. Entendi. E tipo assim, ó, 2%. Uma Só mixaria. Um pouquinho às vezes. É, um pouquinho. Essa aqui tá bem limpa, ó. Uma mais limpa. Eu botaria 1% pra tentar deixar ela mais pretinha. E essa daqui, ó, tá gozada, ó. Essa aqui tá gozada. Essa daqui eu vou botar tipo uns 6% nela pra ver se ela limpa. Se ela não limpar, pode estar com problema já de anel e pegando óleo na vela. Porque pode ser combustível, pode ser anel, na verdade. Exatamente. Mas não tem nada assim com marca de temperatura absurda nem nada, cara. E o ponto tem como... O que tu vê no ponto, assim? Cara, o ponto é aqui, né? Ó, tu consegue ver onde ele tá começando a aquecer, né? Ele literalmente borbulha o tratamento da vela, né? Então tu vê que ele tá com um pouco de ponto. Cara, esse motor anda com 3 graus de ponto. 3 graus de ponto. 3 graus de ponto, cara. Ele tá com aproximadamente 3.700 de roda. Sim, 3.700 cavalos de roda. De roda, porque eu balizei a potência que a FT fala pelo dinamômetro, não pelo motor. Então ele tá medindo aproximado com a roda. Se tu olhar ali, vai ter 3.600, 3.700 de roda. Né? Então o motor tá tendo 4.000 cavalos, cara, na gasolina. Caramba. Tá abusadinho, né? Impressionante. Show. Olha só que legal aqui. Isso aqui é o que segura o trem de válvula, que é titânio, cara. Titânio. Pra tentar baixar o peso, né? Mas o rocker arm é de aço, pra não ter deflexão, pra ele não torcer, né? Então aqui é aço, titânio, alumínio, né? Sim. Tipo, é a válvula de titânio. Inox, a válvula de titânio, né? Todas as de titânio, admissão, escape. Que tamanho de válvula é? É tipo 2,75 em polegada. 2 polegadas 75. É, e eu acho que o escape é 2,13, um negócio assim. The pump locked up. É, travou a bomba de óleo aqui agora. Tinha um barulho estranho. Essa é bomba de óleo externa, né? Aquela linha. Isso aqui é a bomba de óleo. E a bomba travou. Alguma coisa aconteceu. Dá pra ver no log a pressão de óleo se ela... Não. Até eu desligar a FT tem pressão de óleo. Tem pressão de óleo? Até eu desligar. Estranho, hein? Tem bomba de óleo reserva? Ou não? Sim, dá pra tirar a bomba de óleo. E aí, Rob, tá assistindo na final da reta aqui ou não? Final da reta aqui, ó. Tu tem uma visão privilegiada aí da... Exatamente os 200 metros, né, cara? É. Não, mas o Rob também tá uns 30 centímetros mais alto que a gente aqui. Daí ele não precisa fazer nada, né, cara? Muito grandão, né? Cara, mas olha, nós estamos aqui exatamente, ali, aqui, ó. Aqui é o 201 metros, ó. Aqui acaba literalmente a passada, ó. Passou uns negócios, antes passou, ele empinou, levantou pra cima, né? Sabe que esses dias teve um carro, aquele Pontiac laranja, empinou e chegou a dar nos postes lá, assim, né? Saiu voando. Esse é turbo. Parece que passa rápido, mas não passa rápido. 4-1, nem é tão rápido. Mas é legal, finalzinho da reta. Legal, muito legal. Acabando a noite aqui, agora eles vão arrumar o motor ali, ver o que aconteceu. Se estragou uma coisa do motor, se estragou só a bomba de óleo mesmo. Estranho. E amanhã a gente continua aí, vamos ver se o Luiz não leva essa pra casa aí já, mas vamos dormir em primeiro lugar pelo menos. Começando o dia aqui agora. E aí, cara de não ter dormido, Luiz? Baixo, a gente dormiu umas 3 horinhas. Não é fácil andar bem, viu? É sorte. Quebrou uma mola, daí caiu os pedaços da mola por baixo, foi até o cárter, passou o cárter, pegou a bomba de óleo e destruiu a bomba de óleo. E a bomba de óleo é uma bomba de óleo da Moroso de 6 estágios, bomba desse tamanho, né? Cara, que lego pra montar e desmontar. Tivemos que desmontar meio motor pra limpar, porque tinha pedacinho de farelo de mola por tudo, né? Puta, né? Daí desmonta os dois lados, tira a cárter. Foi uma mão. Eu acho que o Jack tava falando de manhã, cara, eu fui dormir, era 4h30. Vem cá, Pedro. Olha aqui, ó, a camiseta aí, ó. Essa é a camiseta já do carro novo, ó. Olha aí, ó, atualizado o negócio, ó. Ia fuder. Tá, e esse apelido Voodoo aí, conta aí, Dani. Isso daí é velho. Pra ter uma ideia, isso é da minha época bem de nerdão, que eu adorava computador, né? E eu era taradão, né? E eu não lembro que idade que eu tinha, cara.
E quando começou as placas de vídeo gráfica 3D, é verdade. Uma delas que ficou muito popular, a empresa foi comprada, depois não existe, né? Que é a 3DFX. A placa de vídeo deles era Voodoo, né? E daí tinha Voodoo 1, Voodoo 2, só que naquela época tudo era muito mais simples, né? E era muito comum tentar fazer um driver customizado para aumentar a performance, eu fazia isso. E daí uma vez eu tava fazendo isso, melhorava a performance para jogar joguinhos simples daquela época, assim. E um cara me chamou de Voodoo Man por causa disso, e ficou, né? E sei lá, tinha 14 anos, 13 anos, e foi ficando, né? Não sabia dessa aí. Essa é velha, né? E o Felipe, né? Felipe Julian, ele era daquela época de ir pro posto, quando ele era bem novinho, né? Ele foi no quartel um ano depois. Felipe Juliana que trabalha na Metal Horse hoje, com a galera aí. E daí quando eu tava fazendo a primeira camiseta, né? E ele tava me ajudando, ele, cara, a gente tem que ter um apelido. Cara, mas eu não tenho apelido, tu tem um apelido sim, vou fazer pra ti. Sim, porque era teu, eu me lembro disso era o teu usuário nos fóruns lá no Oxide, né? Isso, exatamente. E os outros carros aqui da equipe, o que aconteceu aqui? Quebrou? Esse daqui foi judiaria. Ele passou do lado do Hancock, né? O Hancock bateu o recorde dos nitro na LDR, classificou em primeiro. E ele tava do lado dele andando junto e quebrou o diferencial, o drive shaft. E estragou bastante carro por dentro. Eles ficaram até tarde junto com a gente arrumando o carro, mas arrumaram. Então ali tá pronto. O Cadillac tá tudo ok. O Warbird lá patinou na saída, tá tudo ok. E o nosso ainda tava tendo problema botando a bomba de óleo de volta no lugar. Sim. E falando um pouco do calendário aqui do evento, né? Eu tava dizendo, esse evento começa tu tá aqui desde terça, né? Tô desde terça aqui. Não é à toa que tá sem voz, né? Meu Deus, cara. E fala, né? A gente fala. Imagina assim, ó, eu passei agora de manhã, né? Cedo, agora é 8 e pouco da manhã, né? Eu passei aqui, uns 4, 5 lugares me pararam pra dizer, parabéns aí, o carro de vocês, aí o Luiz, aí, parabéns. Imagina tu que não recebeu de mensagem e coisa, né? Tá louco. E parada aí. Eu fui lá no alinhamento depois, né? O pessoal tava andando e tudo mais, o cara não chega no carro, né? É legal, né? Muito legal isso aí. Não, é sensação boa e cara, é difícil até de realizar, assim. Independente do que acontecer na corrida aqui, dormiu como o carro mais rápido da propriedade aqui, o piloto. Com certeza, né? Não, o pessoal todo na equipe tá feliz, né? Porque o objetivo é fazer o carro andar, o carro tá andando. Corrida é corrida. Pode acontecer no primeiro round, dar um patinão, queimar, ninguém quer que isso aconteça, mas eu vou te dizer, são duas coisas extremamente difíceis, mas são diferentes. Classificar em primeiro é muito difícil, mas é um trabalho em equipe, é equipamento bom, é leitura de pista. Ganhar a prova, eu sou contra dizer isso, mas é difícil achar outra explicação, tem um pouquinho de sorte. Não, tem que ser, né? É verdade. É que tem uma combinação bem tudo, peculiar, né? Tudo dá certo, tem que alinhar os planetas, né? É muito difícil tu sozinho, sem depender de nenhum fator externo, tu ganhar uma prova, é muito difícil. Mas classificar em primeiro tu consegue. E qual que é a tua previsão agora? Quantas classificatórias tem mais? São 5 rounds. Tem mais um só então? Já foi 4? Não, desculpa, eles cancelaram a última classificatória, agora já é eliminatória. Então tu já tá classificado em primeiro? Já tô em primeiro, não já sabia, tá garantido. Não, já tá garantido. E quando que é o primeiro? São 5 rounds, a gente é a primeira classe, era pra ser às 9h30. Já era agora. Mas acordou molhado, né? Sim, tá meio um sereno então, assim, né? Eu chuto que vai ser perto do meio-dia, 11 horas por aí, primeiro round. Olha, é o seguinte, eu tenho até meio-dia pra assistir, tá? Então, pelo menos o primeiro, né? Vou ver se eu consigo assistir o primeiro, porque eu tenho que Vou tentar ganhar o primeiro, pelo menos. Mas que legal, cara. Então, e o carro tá prontinho, então só quando chamarem, carregar. Não, o carro tá filé, a gente vai ficar com um acerto... Porque agora tu vai pegar o 32º, né? Exatamente, então a gente vai fazer, sei lá, 399, só pra garantir que tá tudo certo. Tão mais lento assim? Tem que ser, pra garantir, né? Porque quanto cara virou? Virou 6, mas não deu nenhuma passada boa. É um biturbo. Mas pode virar quanto aquele carro? Cara, é um biturbo forte, meu. Se ele alinha, ele vira, entendeu? Só que ele não deu nenhuma passada boa e na última deu um empinão violento. A gente nem sabe se não estragou o carro do cara. Quem que é? Esqueci o nome, mas é um... O carro parece um Top Sports, um Pontiac preto. Usa FT, não? Não usa FT. Então não Por dá, isso que empinou, foi no ar e tal. Mas tipo assim, tu não sabe, né? Então a gente vai deixar tipo 3 acertinhos no carro. Uma que é 353, para quando precisar. Esse aí para quando precisar, né? Uma bem devagar, tipo uma 399, só para garantir se a gente sabe que o carro não é capaz de fazer isso do nosso lado, né? Para não judiar do motor. E uma 370 por aí já deixa prontinha, né? E o que muda dessas 3 assim? A quantidade de nitro ou só onde é que entra os nitros? Cara, a quantidade de nitro muda porque é o seguinte, judia muito do motor usar bastante. Então se tu for andar mais devagar, uma das melhores coisas é
diminui a potência na saída, mas não liga todos os kits. Sim, não liga todos os kits. Daí tu não judia tanto do motor, né? Daí o motor vai com o pé nas costas. E aí usa dos 6 kits usa o quê? Uns 3. Só 3? Porque tu não pode usar só um, mas tu usar 4, 5 dá quase no mesmo, né? Quanto vira esse carro assim, sem kit nenhum? Tu testou, né? Aí testou, virou com outra relação de marcha, virou 4,38 nos 200, Sim. Só no motor. Só no motor, que já é 1.900 cavalos, 2.000 cavalos. Ele deu 1.850 na roda. Sim. Claro que aí a relação é tudo diferente, né? Ele poderia ser mais rápido, viu? Com a relação certa no motor só, né? Sim. Mas daí não dá. Ia virar o quê? Não entra em 3 segundos. Cara, sabe que a Pro Stock é parecido, né? Então tem uma categoria chamada Mountain Motor, né? O Extreme Pro Stock, que o motor é parecido. E eles viram 4.0 alguma coisa. Então eu chuto que com a relação certa, com o conversor certo, ele viraria 4.1, 4.0. Nos 200. Interessante, hein? Bom, vamos lá, estão tentando, né? Estão tratando a pista ali, ó. O trator vai e volta, desde cedo. Show. Vamos lá. Boa sorte. Valeu, cara, valeu. Torcida aí. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, que isso aqui é novidade, a Mega Master aqui inclusive quase um spoiler aqui, eu acho que, não sei se não vai dar um spoiler antes de lançamento, mas olha isso aqui, ó, cinto de segurança FT, ó, SFI, ó. Esse aqui é um SFI 16.5 de 6 pontas, né, então ele é homologado até pra Top Fuel, cara. E ele é de alumínio, né, todo levezinho, né. Quanto é que foi que deu de peso esse aqui? Cara, eu não lembro agora, por causa que assim, algumas partes são de alumínio, algumas partes são de metal, né? Dependendo da parte que tem que pegar, não pode ser alumínio aqui, né? Mas, cara, muito bom acabamento, a cor, eu vou te dizer, a cor ficou muito top, né? Esse vermelho ficou muito legal. E aqui, por que ele é mais fino aqui? Explica. Isso aqui é por causa do Hans, ó. Sim, porque se tu botar um cinto grosso em cima, o Hans não pega olha certo. Só. Ele tem que pegar certinho, ó. Então ele pega certinho. Se ele for grande, ele passa por cima disso aqui. E pode cair. Pode estragar o cinto e pode cair, né? Ele tem que ter o tamanho certinho, porque daí ele fica assim, ó. Com o piloto ele fica assim, olha só. Bem direitinho, né? E bem a fivela, tudo aqui, né? Bacana. Né? Sim, daí a fivela com detalhe deve ter, olha só que legal. Só que a gente tá lançando no Brasil e nos Estados Unidos aí, nesses dias aqui, enquanto esse episódio tá saindo, vocês vão... E daí ele é cam lock, né? Pra tu colocar é bem fácil, né? Pra colocar é a coisa mais simples do mundo, é só enfiar, ó. E ele tá pronto, né? E pra soltar também, né? É só girar, daí ele se desmonta. Sim, show de bola. E vai ter preto também, né? Não, acho que até azul, não é? Preto, azul. Daí vai ser o FIA. Sim, porque aí a gente fez também pro mercado brasileiro, a gente fez o FIA, e que é 5 anos de validade, para algumas categorias ele pode, né? Isso. E o SFI, que é mais pro mercado americano, mas acho que vai ter os dois no Brasil, os dois nos Estados Unidos, vamos ver. Dar uma caminhada aqui pra mostrar pra vocês. Eles têm tipo além dos outros carros, ó, além dos outros stands, eles têm uma galeria aqui tipo de revendedores, assim, de lojistas, ó. Nitros Outlet, os Nights que eu uso também, o Luiz, todos os carros aqui. As garrafas de fibra de carbono, as coisas bem bacanas. Esse aqui que eu tenho no C8 também. Os plates de nitro, ó, como é que injeta o nitro embaixo tipo de um corpo de borboleta, de um carburador. Tem uns outros sistemas muito loucos aqui, ó. Todos aqui injetam nitro para dentro do motor. As ferramentas, tanquezinho. Olha aqui, ó. A ProCharger tá com o stand aqui, tá com um kit de ProCharger pro C8, ó. Inclusive estavam falando que estavam vendendo o carro, ó, venderam o carro, $85 mil o carro já com ProCharger. Esse carro aqui eu andei semana passada na Fueltech mesmo. Tá fechado aqui agora, mas tem uma admissão. Na verdade a minha admissão eu comprei da ProCharger mesmo, que era a única admissão que tinha lá no passado, mas eu vou fazer uma nova aí, uma caprichada aí. Ver se podem esperar aí, ó. Projetinho da Expert, tudo billet, vocês vão ver, ó. Aqui dá pra ver, ó. E o ProCharger fica aqui atrás, nesse Corvette. Aqui tem uns motores, ó, legal aqui, ó, um LS assim, um ProCharger para trás aqui, esse aqui é um kit, deve ser dos Corvette, alguma coisa assim. Não, o Corvette é pro outro lado, esse aqui deve ser do Camaro, o Camaro, o ProCharger fica para esse lado aqui, ó. E aí ele é tocado por correia, né, tipo um turbo tocado por correia, então tem que adicionar uma polia mais grossa, que essa é uma polia acho que de 10, que chama de 10 ribs aqui, né, e toca o Supercharger por ali. Aí esse aqui é já um de Coyote aqui, também para esse lado, só que aí ele vira para frente em vez de virar para trás, né? Mesma coisa aqui a correia.
e bota essa polia na frente. Tem um suportezão aqui, ó, bem para sustentar tudo, ó. E aí tem um intercooler na frente. E aqui já é um kit mais antigo, assim, um Big Block Chevy, ó, que nem os carros antigos os caras colocam. E esse aqui já é bastante potência, ó. Já é outro tipo de correia, ó. Não é uma correia Poly-V assim. Ela tem, já é uma dentada mesmo, ó. Legal. Bacana, eu gosto muito dos produtos desses caras aí. Funciona muito bem. Na arrancada agora tá dominando muito, assim, né? ProCharger, a maioria tá andando. Aqui, ó. Vestuário, só tem as camisetas aí. Camiseta de tudo aí, muita camiseta legal aí. Suportes aí. Tem suporte FT aqui, ó. Aqui, ó. De carbono, ó, fibra de carbono. Pra nano, FT, legal. Essa parte aí. Umas não chegaram ainda, pessoal. Olha ali a motinha. Até viram um episódio da... essa aqui é uma CRF pequenininha, ó. Uma CRF 110 pequenininha, ó. Legal. Motorzinho 4 tempos. Viram um episódio, sei lá, de algumas semanas atrás das scooters, né? A scooter do Luiz do Turbo já funcionou aí. Então agora nós estamos mexendo na minha Aprilia lá 2 tempos pra ver se faz andar aquela merda, né? Vocês viram que não andou nada o negócio. Ainda não descobrimos por que não andou. Mas vamos descobrir, não vamos desistir. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? O pessoal tem aqui vestuário, tudo. Também aqui, ó, roupa. Isso aqui é legal, agora tá meio fechado aqui, mas os caras trazem tudo que é ferramenta, ó, e ficam assim em cima da mesa. Isso ali tá tudo coberto aqui, mas é tudo que é tipo de ferramenta, assim. Outros chegando aqui. What's up? Ó o Pedro aí, ó. E aí? Se divertindo. Umas primeiras vezes que o Pedro tá vindo assim comigo e se divertindo mesmo, assim, se divertindo mesmo sozinho e curtindo com os amigos ali. Essa é uma parte legal desses eventos assim de família. As crianças andam solta. Isso no Brasil também acontece, né? Tem muita família que vai para os eventos, é bem legal. E para mim é uma das primeiras vezes que ele tá vindo assim, mais independente, tá com 11 anos agora. Então consegue já ficar um pouco mais dependente com os amigos, vai em tudo que é lugar, não tem nada, não tem medo. Olha aqui que eu achei aqui, ó. Olha esse carro aqui, ó. Que coisa inacreditável. Esse carro aqui do Ziff Hudson, ó. Olha o coletor. Eu não entendi se ele fez banhada a ouro isso, ou como é que ele fez esse tom de dourado no coletor. Que coisa linda. Tudo cromado, olha o escapamentão aqui, sei lá, acho que é umas 8 polegadas talvez, ó. É muito grande, ó. Olha aqui. O turbo, o gigantão. Esse carro aqui passou no dinamômetro na Feotec. Inclusive, ó, válvula eletrônica wastegate só na pressurização, ó. E nem tem wastegate no escape, ó. Pode olhar aqui, ó. É só... Aqui tá tampado, ó. Ali tem um furo tampado para o wastegate, ó. FT injector, ó. 16 injetores. Esse carro aqui deu 4 mil e poucos cavalos esses dias no dinamômetro com um turbo só, né? FT600, FT Spark, let's go. Esse é o dono. What's up? Hey, how are you doing? Nice. Going well? What have you done to the headers? The exhaust header is actually gold plated? It's this polished stainless, and the heat changes the colors of it. The heat changes to looks gold plated. Yeah. It'll turn red, purple. That looks beautiful. As it makes more heat, that'll change colors. That's cool. Ele falou que ele só poliu e aqueceu com uma temperatura. E ficou assim, tipo dourado mesmo, ó. Olha só. Que coisa incrível. Esse aqui é um outro carro muito legal, ó. Um Corvette C6 do Marco Woodruff. Foi um dos primeiros caras a usar a Feotec também. Ele já teve turbo, já teve várias maneiras. Agora ele tá um blowerzão aqui, um screw blower gigantão aqui em cima, né? E aqui, ó, tem muita gente que pergunta, isso aqui é injeção mecânica, né? Porque não tem os bicos injetores aqui, mas é eletronicamente controlado, ó, porque tem esses solenoides aqui.
Então esses solenoides, eles são tipo assim, é como se fosse um negócio binário, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada um tem uma vazão diferente. E aí, esses solenoides, eles regulam a pressão de combustível. Então, na verdade, quando pela Fueltech, tu fica acionando, eu quero baixar um pouquinho a pressão, tu aciona, por exemplo, o 1 e o 2, eu quero baixar mais agora, então tu desliga o 1 e o 2 e tu aciona só o 4. E aí tu quiser, se quiser fazer um ajuste pequeno, tu aciona só o 1. Se quiser fazer um baita de um pulo, tu aciona o 8, que tem mais vazão. Então é literalmente binário, tu vai fazendo uma combinação para ajustar a pressão de combustível. Se não acionar nenhuma, a pressão de combustível vai ser a máxima possível que a bomba mecânica consegue tocar. E aí quando tu acionar todos, ele vai baixar a pressão. Então assim tu consegue ajustar a quantidade de combustível que vai para dentro do motor. E aí, claro, tem os ajustes individuais de giclée em cada cilindro aqui, mas fica um pouco mais complexo. Dessa maneira, pelo menos os caras conseguem usar um sistema, entre aspas, antigo, modernizado, com um sistema com, digamos, controle eletrônico. Mesma coisa aqui, esse carro FT Spark, FT 600 aqui, ó. Uma coisa legal aqui, caminhando nos boxes aqui, me lembrou literalmente o primeiro Lights Out aqui, ó, o No Mercy também, que eu tava caminhando nos boxes. Eu contei essa história esses dias no dinamômetro, que tava o Mark Mick, né? Que aquele carro que deu quantos cavalos? Deu 4.900 cavalos, 4.800 cavalos no dinamômetro de roda, né? Aquele ProMode Turbo. E ele tinha um carro que estava estacionado aqui, eu estava literalmente caminhando assim, olhando, daqui a pouco eu olho para o lado e vejo uns caras arrancando o chicote inteiro de um carro assim. Para aqui, perguntar o que os caras estão precisando, o que eles estão fazendo. E os caras estão olhando, os caras botando uma FT, sabe? A gente não estava nem vendendo direito assim, foi uma surpresa muito grande, sabe? Impressionante, sabe? Fiquei muito, muito contente dessa parte. Então, foi uma experiência aí de uns anos atrás, aí agora 8 anos depois, 9 anos depois, fazendo isso diferente. Que eu vim visitar meu amigo português da Ilha da Madeira, né? Ilha da Madeira. Fala o Manny Budinga, ele tá me mostrando aqui uma coisa interessante, ó. Essas velas agora aqui, ó, estão tendo um defeito nos Estados Unidos e no mundo inteiro, bem grave, de empurrar o eletrodo. Tá vendo esse eletrodo central aqui? Ele empurra o eletrodo para trás porque eles mudaram alguma coisa no epóxi ou na parte... Mudaram o epóxi e agora o eletrodo escorrega para trás e o cilindro fica quente e arrebenta. Sim, estraga o motor, né? Exatamente. O que acontece quando vai para trás aqui, ó, não só aumenta o gap, mas fica a cerâmica exposta também, né? E eles começou a estragar vários motores, não sabiam exatamente por quê. Teve casos até que empurrou tanto para trás que chegou a sair fogo por aqui, né? Ou se essa peça lá dentro, sempre para fora, empurrou tudo. Empurrou tudo e o eletrodo para dentro. Tá vendo que tem tipo um fio ali, um arame que vem ali de dentro, ó. E originalmente tem essa peça aqui, ó. Que ela rosqueia aqui, ó. Bota aí. Que ela rosqueia ali, basicamente. E ela nem faz, não é soldado, não é nada. É só encosta mais ou menos naquele arame, né? E aquele arame meio que entorta ou faz alguma coisa assim. E o que foi feito agora, a Proline desenvolveu, e na verdade quem produziu isso aqui foi o Roderjan, né, brasileiro. E aí com isso ele consegue segurar lá embaixo o eletrodo para não subir, né. E agora eles têm que além de trocar uma vela toda puxada, tem que trocar essa pecinha, né. Tem que pegar toda a vela aqui, tira isso aqui, coloca esse extensor e com isso ela segura, essa aqui, né, com isso ela segura o eletrodo para não escorregar aqui. Impressionante, hein? O nível de trabalho, né? Como é que tá? Tá número 1 aí, primeiro? Temos número 1, 3.71 segundos. E tá tudo bom. Que bom, fico feliz aí. Um dos clientes mais importantes para nós aí, ganha todas as corridas aí, tem vários carros representando bem aí. Fueltech on board. Bell. Muito bom. Obrigado, Manny. Bom te ver. Parei aqui na ProCharger, ó, que eu tinha mostrado antes, passei para mostrar, vocês estavam fechados. Deixa eu mostrar o Corvette aqui, ó. Esse é o kit que eles vendem, ó. O que eles fazem aqui é dar 5 PSI, dá 0,3 bar. E aí passa de 630, tipo 230 cavalos a mais, ó. Deixa eu pensar. Com 7 PSI, com meio quilo dá 725, ó. E aí na verdade nem usa... Até tá desligado aqui, eles nem usam injetores, ó. Os injetores ali estão desligados de porte, eles fazem só, tipo, a injeção original se vira, sabe? Eles na verdade reprogramam a injeção original que agora estão conseguindo. Mas não consegue fazer muita coisa, então acaba para qualquer mais potência precisar da Fueltech igual, ó. E aqui, ó, que é interessante, ó, o eixo vem lá de trás, uma engrenagem aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Vem lá de trás, ali gira, ó. Fica girando e vem lá de trás.
para tocar a engrenagem da correia dentada para deslocar para lá para tocar o ProCharger ali, ó. E aí ele sugar pelo lugar original, né? Tem um filtro ali e pressuriza nessa admissão, ó. Essa admissão aqui é igual, eu comprei da ProCharger com um protótipo que eles tinham, só que ela não tinha um intercooler no meio aqui, então a minha é mais baixinha, ó. E em vez da borboleta para cima, a minha eu voltei para baixo, né? Foi na época a única alternativa que eu tinha. E aí até se lembram, quem acompanhou as sagas do C8 viu que essa admissão estufou no meio, né? Porque ela não é muito bem estruturada, ela é uma chapa de alumínio meio fraquinha assim. E agora a gente está projetando uma Expert no Brasil aí que vai ser a pica, né? Vocês conhecem esse projeto da Expert aí, mas vai ficar muito legal essa billet toda ali, além de bonita, né? Mais uns semanas aí, se tudo der certo lá, vamos ter essas novidades. Inclusive o C8 tô brigando com a embreagem, botei embreagem nova, uma Pro Max que chama agora, que é a primeira do mundo. Fizeram uma com 9 e 10 discos, que tem mais discos que eu já tinha antes, e um pistão da embreagem billet, e o negócio não aprende na ferramenta da GM. Eu tô brigando lá de várias maneiras, já troquei até a módulo de câmbio lá pra ver, e é um pepino, mas isso é um outro episódio aí. Eu quero resolver isso aqui para fazer um episódio indo pra pista para mostrar para vocês e para entrar no set, né? Olha aí, ó, alinhado, mais uma. Vai fazer um by run ou tem o cara aí? E aí? Vai correr sozinho? Não, chegou ali outro carro. Onde qual que é? Não sei. Chegou, aí, ó. Esse aqui? Ah, vai correr contra isso aqui, ó. Vamos ver o que tem, ó. Ah não, é um carro mais antigo, ó, radial. Vai botar qual acerto? Não ouvi nada. Vai botar qual acerto? Ah, não é pra virar rápido, né? Sim, o 99 ou... 70 alguma coisa, 80 alguma coisa. Tá bom. Os outros aí, ó, mas vamos lá, primeira eliminatória. Agora vai iniciar o evento. Aqui nos Estados Unidos, sempre que inicia as eliminatórias, eles fazem uma cerimônia de abertura, assim, com um hino nacional. E eles começam pela categoria mais alta, né? Que é justamente a Radial Versus Mundo, e com a eliminatória do número 1. Então o Luiz literalmente é o carro que vai estar aqui para a cerimônia de abertura do evento oficialmente das eliminatórias. É legal, né? Quase, hein? Luiz ganhou a primeira eliminatória, já tá nos 16 melhores. Ó, esses dois são o Fueltech e o ProLife.
É legal. Good job. Hey. Go take shit out. Metanol. That wasn't right. Ó, esse é Fueltech também. Ganhamos. Ó. Vai cair aí, ó. Vai perder o tênis aí. Ah, agora já é eliminatória então. Sim, já é eliminatória. Tá bonito? Aqui, ó. Chegamos. Boa passada, hein? Fez o que precisava pra ganhar, né? Exatamente, a gente queria fazer um 80 abaixo, virou 83, 4 kit, pouco ponto, botamos mais combustível, o motor Sim. tá lindo, maravilhoso, Bem tranquilo. a bomba de óleo tá resolvida. Fração de óleo certinho. Sim, mas tem uma coisa que não tá entendendo, quase toda passada tá entortando o lançador de paraquedas. De novo agora? 3 vezes já. 3 ou 4, ele tá ficando sem paraquedas já. Ficou estranho, né? Não sei, acho que a gente vai procurar uma mola pra tentar substituir rápido de alguém. É. Mas tem um outro carro que saiu, né? Ele patinou, né? E daí Sim. começar a canibalizar a peça agora. Porque É, e acabou, agora já tá ficando 16, né? Agora vai pra 16. Sabe o que é que pega? Pega o 8º e o 9º ali, né? É, então, tipo assim, agora já não é mais fácil. Sim, agora Agora já não é mais fácil. Mas não é. Mas é difícil pra todo mundo, pra ser bem sincero. Então, tipo Sim. assim, o primeiro round não é fácil. Tem gente aqui que perdeu e que era do topo, acabou de perder, né? sim. Corrida, cara, tem gente que não percebe, mas corrida é muito mais difícil do que parece, pra ser bem sincero. Porque é leitura da pista, é tempo de reação, é muito complicado, então... Ó, o 8º e 9º é o Luiz Kimmett Tá. e o Jimmy Taylor. Era o meu amigo que perdeu. Tá, então tu vai contra o cara que... Contra outro cara que virou 4,60, um negócio assim. Corvette 2000 ali. Não, tu virou 3,74. É, na classificatória. É, já não dá pra botar um tuning de... Não, mas olha só, lembra, ele é 32, né? Tem o primeiro contra o 32. Que é o que tu fez agora. O sétimo é contra o 24, um negócio assim, entendeu? Ah, não é... Tá, eu olhei, não é o 8º e 9º. Não, então eu não sei quem é. Não importa, porque tipo assim, quando tu vai correr com alguém, são duas coisas que tu tem que ver, com quem tu tá correndo. Sim. Mas a pista é o principal. Sim. A primeira coisa que tu vê é a pista, o que a pista aceita. Se o cara do meu lado vira 60, mas a pista não aceita 60, eu não vou tentar 60. Sim. Então a primeira coisa é a pista, então a gente vai ter que esperar o dia passar. Aí a gente vê quem é. E a gente vê, e corrida é outra coisa, né? Tem muito jogo, né? Tu pode demorar mais pra estagiar, tu estagia mais rápido. Tudo isso faz parte do jogo, né? O que tu acha que... Um cara virou 362 aqui, o que tu acha que dá pra viu o virar? que aconteceu, né? Não. Eram dois rápidos. Ah, Só que sim. um não tinha dado nenhuma passada. Sim, aí teve que então voltar. esses dois se apertaram, né? Aham. Os dois se apertaram. Mas eu chuto que assim, ó, o segundo round tem que virar um 65 pra garantir já. 365. Né? Tem que virar um 365 pra garantir. Salvo que esteja horrível a pista. Sim. Daí dá pra virar um 370, né? Assim, mas agora É. não Então não dá, vamos, dá pra brincar. Mas vamos ver, né? Bom, é o seguinte, ó, eu vim te ver, mas eu vou embora já, daqui a pouquinho. Eu vou ficar acompanhando por mensagem aqui, vou ver essa vitória aí, ver se tu ganha essa Tá, vitória. vamos tentar, a gente vai tentar, não é fácil, mas vamos tentar. Boa sorte, Valeu, parabéns, cara. independente de onde é que for, já tá Foi bom o dia, top. né? Foi bom o fim de semana. Tá. Show, valeu, gurizada. Tive que sair, né, do evento, só que eu cheguei em casa, deu 4 horas e meia, 5 horas de viagem e agora, justamente, eles estão indo pro segundo round. E vai dar tempo de eu assistir aqui pelo monitor mesmo, certinho, como é que vai ser essa puxada. Tá o par aqui, ó, exatamente antes do Luiz. Muito legal aí, ó, esse carro aqui. O Bryson é aquele... O Bryson é um cara que tinha uma bandeira do Brasil, um americano que luta jiu-jitsu, e por causa do jiu-jitsu que ele tinha uma ligação com o Brasil, e agora tá correndo aí, andando muito bem, usa Fueltech tudo também. Como é que vai ser essa puxada aí? E aqui é o Craig Sullivan, que também é de Fueltech, né? Então, Fueltech versus Fueltech aqui.
Olha o que tem de gente atrás ali, olha que legal. Uau! Empinou. Ui, vai bater. Puta que pariu. Ah, que saco. Ah, quebrou. Deve ter quebrado a roda quando desceu. Ih, pegando fogo. Olha ali. Pegando fogo. Ah, que droga. Que droga. Ah. Ele não conseguiu sair ainda. Tá tentando sair. Ah, que saco. Olha só o fogaréu. Ah, o que o cara fez ali? O cara empapou todo. Que loucura. Olha só. Bah. Estou tentando apagar, mas por cima da... Ah, isso aí é um saco quando acontece. Estraga o carro. O cara, pelo menos não se machucou, né? Isso é o menos pior, mas olha que saco ali, ó. Dá uma sujeirama também. Pena, hein? Pior que o Craig, ele tem uns vários carros ali, tudo de Fueltech também, a gente acompanha ele direto, assim. Mas tá sujeito, né? Esse tipo de coisa acontece. Starting line, remove yourself now, please. Don't make us send security. Don't even talk up there into my glass. Get off the starting line. Anyone. Young lady with the blonde hair, walk this way, please. You're sitting on the wall down there. You need to get off the starting line, please, folks. Help us out here. All right, security's coming down. Thank you to the security guard. Vans, Bah. É um saco isso aí, é uma pena. Ó, dá pra ver bem na câmera aqui os caras fazendo resgate, ó. Esse cara aqui, ó, chama Sidney. Ele é o que cuida da pista de Orlando também. Gente boa pra caramba. Várias vezes que eu fui também testar o Corvette C8, é ele que cuida da pista, tudo. E é como a pista de Orlando e essa da George são juntos, digamos, é do mesmo dono, né, do Ozzy. Ele também tá aí. Ah, que pena, hein. Pior que não foi bem como esperado. Vamos esperar agora eles limpar a pista, né. Pelo menos o piloto tá tudo bem. Vamos esperar o Luiz. O Luiz acho que é o próximo para ali, mas vai ficar esperando agora pra andar. Vai provavelmente demorar eu vou dizer 1 hora pra eles limpar isso aí. Até eu volto aqui pra atualizar depois. Aqui a entrevista do Craig. It's a bad deal. Woody and I are tight. And the car left. You know, they had me crowded to the tree, so I had my head stuck out around the A-pillar to look for the tree. I let go of the button. I got myself back in the seat, and the car was in the air. I mean, it was in the air quick. So, and I figured out where I was at on the track and tried to get the car back down. And when the car come down, it come down harder than I expected. And I whacked the throttle. The car jumped sideways. I thought I had it saved, and then I lost it again. So, I mean, we done the best we could. Well, Craig, we were all standing on the starting line, and at one point I really did think you had it saved, and then it just whip snapped. I'm pretty sure everybody at home, along with all of us on the starting line, were holding our breath as the car engulfed in the flames. And the best part about it was that it was the passenger side that was pinned against the door, because I'm sure a lot of people were starting to think about a Lyle Barnett situation happening again. Did you have any issues getting out of the car? I didn't, and I tried to pull the fire system on it, and I bent the bracket, and I grabbed it with my other hand to try to pull it out, and couldn't get it to pull out, and that's when I went out of the car. Well, Craig, biggest thing, glad you're all right. Yep. Safe and sound. Yep. Folks, he's okay. Ah, ele acabou de dizer que ele tentou usar o sistema de incêndio e não funcionou. E tu vê um carro novo, top, tudo do melhor e
e não funcionou o sistema de extintor. Então é uma coisa assim para quem corre ficar muito atento, né? Então o sistema de extintor é importante, mas que ele funcione é obviamente mais importante ainda, né? Que coisa louca. Deixa eu aproveitar aqui que enquanto a gente tá esperando eles para a pista ali, o Luiz tá na ansiedade, a gente tá na ansiedade de ver o Luiz andando, né? Muita gente pergunta nos comentários dos vídeos ou pergunta às vezes no direct algumas coisas, eu vou aproveitar, vou mostrar para vocês, ó. Site da Fueltech, ó, tem muita coisa para vocês, quem quiser saber às vezes assim, ó, por exemplo, assim, onde é que baixa os manuais, onde é que baixa o software, esse tipo de coisa, ó. Outra coisa muito importante aqui, ó. Quem quiser, muita gente pergunta como é que trabalhar na Fueltech, né? Então, ó, bem no final aqui do site tem, ó, todos os contatos nossos do suporte, tudo, ó. E tem também aqui, ó, trabalhe conosco, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Nesse trabalho conosco abre um site que chama fueltech.gup.io, ó. E aqui tem exatamente onde é que preencher, fala da empresa, as vagas que tem aberto, ó. Nesse momento tem essas vagas aqui em aberto, por exemplo, Porto Alegre e o remoto. Então pode se informar, pode botar aqui, pode fazer bastante coisa. Tudo quem quiser saber como é que trabalhar na Fueltech Brasil, aqui tem isso aí. Para quem quer saber na Fueltech USA, ó, é fueltech.net, né? Fueltech.net, ó, mesma coisa, ó, vai até o final do site aqui embaixo, ó, careers, ó, carreiras, ó. E aí aqui tem as vagas aqui, ó, que tem aberto, ó. Obviamente, para trabalhar na Fueltech USA tem que ter documentação, tem que ter visto de trabalho, tem que ter esse tipo de coisa, né? Aproveitando agora outras coisas, ó. Eu quero mostrar uma... aqui, ó. No site da Fueltech mesmo, ó. Muita gente pergunta também sobre os produtos, ó. Sobre vestuário, ó. Então aqui, ó. Em vestuários e acessórios, ó. Tem uma seção só da minha coleção, ó. Então... quem quer aí comprar e apoiar, ó, as camisetas da Ferrari Tour Brasil, do Supra, do Mazda, ó, Mazda RX-7, essa aí da Mercedes ficou muito legal. Tem aqui, ó, as últimas unidades aqui do Calibra, do Opala também, ó, essa do Opala aqui tem que ter, viu, gurizada? A da Mercedes, aquela do Hold My Chimarrão, e aqui a outra da Ferrari, uma das primeiras lá, do Corvette, da Mercedes também, do Opala. Agora esse aqui é uma novidade, ó, o moletom do Opala, moletom vermelho, ó. E aqui também, ó, o moletom da Mercedes e o moletom do Supra Turbo, que ficou muito legal mesmo. Eu vou mostrar isso pra vocês. Até eu vou dizer, ó, tô dando um furo aqui porque eu acho que isso aqui nem... se bem que na data que vocês estão vendo esse vídeo ele vai ter sido lançado oficialmente. E também tem toda a parte de vestuário, digamos assim, que não é da minha coleção especificamente, mas tem os moletões aqui diferentes. Tem esse aqui, ó, que é uma novidade, calça, bastante coisa aqui. Esse moletom que eu usei esses dias no episódio da Scooter, coisa de criança, ó, tem bastante coisa legal aí. Então, quem pergunta aí, ó, onde é que comprar as roupas da Fueltech, tá aí. Então, aproveitei o intervalo aí pra mostrar isso aí. Vamos agora esperar eles tratar a pista, daqui a pouco eu volto aqui, vamos torcer pro Luiz passar pro próximo round aí. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês e agradecer, né, nessas últimas semanas aí nós tivemos milhares de novos inscritos no canal aí, obviamente os vídeos aí com o Opala, o rolê do Opala, aquela viralizou o encontro com o Andy ali, foi bacana pra caramba, mas eu vejo que tem muita gente que não é inscrito no canal aqui. Às vezes o cara assiste o vídeo e tal, vocês de repente estão assistindo e não são inscritos, mas vou fazer um pedido. Tenho certeza que vocês estão inscritos, porque até tem gente que às vezes diz que daqui a pouco estava inscrito e sumiu a inscrição. Então se inscrevam, por favor, porque isso ajuda, obviamente, o canal a crescer e distribuir para mais pessoas. Olha só a crescida que deu aqui. O canal começou em 2021, ó, deu essa crescida aqui forte, ó. Depois teve algumas crescidas e agora foi uma enorme mesmo aqui. As últimas semanas aqui teve, olha só, teve aqui diversos aqui, ó. Acabou, olha só como é que tá agora subindo aqui os números, olha só de filmando como sobe os inscritos rápido, é impressionante. Então vamos chegar aí aquele 1 milhão aí, não é tão difícil, viu? Conto com a ajuda de vocês aí, vamos para mais esse recorde aí. Aqui é o seguinte, ó, estamos já fazendo um churrasco aqui, na verdade no grill. É uma picanha, mas é no grill, é estilo americano. E aí eu vou assistir ali o Luiz correndo, tá chegando a hora dele, peraí. Olha aí a picanha, tá bonita, hein? E olha aí, ó,
windows. Anyway, baby. Luiz. Ó o Luiz. De Leon. E aí, Pedro, será que vai dar? Sim. Heidi Carlisle. You know, you see so many unique things here that you kind of once in a while go red when you know it's going to be black. Yeah. So, Heidi, pairs 1 and 2 of LDR to the lanes, please. Ó o Roder G aqui, ó. Ao vivo ali, ó. De Leon and Heidi Carlisle. Heidi knows that she's going to come out with something here as day on was almost 7/10 quicker in qualifying. Ah, e é o antigo carro que era do Hancock, ó. Que usa Fueltech também. É verdade. Luiz De Leon, ready to go out of Georgia. The guy who brought the engineering out of Brazil to bring Fueltech to America with Proline 69 Chevrolet. Oh, double nice. Oh, look at that. Did you check that out? Yeah. I was wishing that I Dream of Genie had a twin at that point. Aí, Luiz, vai lá. Nitrous oxide, and they are bringing the bottle pressure down to make sure that everything opens up and accepts it. What do you want? Olha que tem de gente atrás, ó, assistindo. Olha só, olha que tem de gente atrás. Vai lá, vai lá, vai lá. Queimou, ela queimou, o Luiz passou. Show. 3,73. Ufa. Tá. Luiz passou, então. Vamos pro próximo. Ah, que show. Vamos ver meu churrasco aqui, ó. Tá bom, vamos comemorar. 10h20 da noite agora aqui, ó. Indo para as quartas, já tá nas quartas de final aqui, ó. Se ganhar, vai pra semifinal. Das outras 3 largadas que teve, o cara que foi em segundo, que é aquele Camaro branco, perdeu, patinou. E o carro do Galota, aquele do Bird, também perdeu, então tá bem estranho, deu 2 azarão agora aqui, vamos ver se não dá um com o Luiz também. Ah, olha lá, estão puxando pra trás. E o Luiz vai ter um bye. Aí, já tá na semifinal. Será que ele vai dar mais agora? Vai trocar o mapa? Ah, eu acho que ele vai trocar o mapa e botar um 3,53 aí. Ah, aqui a fuder. Ah, patinou. Ah, que sorte. Tá? Luiz tá na semifinal então aí, ó. Que loucura, hein? Que legal, animal. Daqui a pouco continua aí. Agora é sábado de noite, mas domingo continua a prova, vocês vão ver aí. Olha aí, ó, semifinal. O Luiz e o Bryson. Vão assistindo aqui na TV, ó. O Luiz classificou em primeiro, o Bryson classificou em quarto. E o Bryson é aquele cara que eu falei que luta jiu-jitsu e tinha um carro todo adesivado do Brasil. É um cliente nosso, usa Fueltech também, gente boa pra caramba. Ó, 10 da manhã, domingo, ó. Os dois aspiraram nitro, né? 2 nitro indo. Então nós já temos um carro na final aí, de Fueltech pelo menos. Tava falando com o Luiz agora e com o Felipe de manhã, eles botaram um acerto para andar entre 3,59 e 3,61. Vamos ver se isso bate, ó. Ó. Ah, vai. Ó, o Luiz ganhou. Ah, 361, ó. Exatamente o que ele falou, ó. Que legal.
Lá, que nervosismo chegou a dar agora. Chegou a tremer o coração aqui, exatamente 61. Só que alguém deu uma fumada meio forte. Eu espero que não tenha estragado o motor. Vamos ver o que o Luiz fala aí. Ó, estão falando aqui dos troféus, ó. Olha que legal. Oh yeah, grudge match. JR Pines looking over at the McCain DJ X275. Kenny Egg Roll Hubbard going for a 4-beat. Looking over at Underdog Scott Parsons. Ultra Street, Jack Stan Jimmy, Sean Peeble, Lights Out 14 Finals coming up now. Agora da final, agora aqui ó, o Luiz. Caramba, na final. E pior que ele tá indo com a equipe do Steve Jackson, que é justamente o cara que mais ganhou nesse evento até hoje. E o Steve Jackson agora que tá fazendo o carro do grandão, então também tá meio na família, mas não é de Fortec esse carro aí. Olha só. Funcionou. Ai, ai, ai. Será que vai ganhar? Sim. Olha aí, ó. Será que o tio Luiz vai ganhar? Yeah. Which one, tio Luiz? Do outro lado lá. That one? O outro. Esse que tá vindo agora lá. Esse aqui, ó. Yeah, I just said that one. That's the black one? The black one is not the red one? Não. Is that one? Não, o outro. Or that one? O outro. Which one? The black one. No, I said the thing. That thing. Ah. Yeah. On the right hand side, number 1 qualifier. If you look at qualifying, Elio was quicker by a little over a tenth of a second. Dad, here's hot though. Here's hot. And do not count on a guy who, well, is just as synonymous to this event as Duck himself. That's Stevie Fast Jackson. Ai, $20 mil o prêmio, ó. $20 mil o prêmio. The red one? Quem ganhar vai ganhar $20 mil. É o outro. Yeah, can I have some? É do Lu. Ai, 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 vamos ver. Fica aqui, ó. Ah! Puta merda. Droga. Patinou na saída ali. Caramba. E o cara virou 3,67, o Luiz tava virando 3,61, 3,50 e poucos. Tá bom. Pior que a gente quer que obviamente quer que ganhe, mas assim, ó, ter chegado na final, um carro construído em semanas, assim, literalmente com, entre aspas, sobras de outros carros, assim, e o Luiz que fez todo o acerto, todo o projeto, assim, e tuning na pista, o carro foi feito elétrica na Feutec mesmo lá, o Felipe Andrés, todo o nosso time lá ajudou, o Jacob, o Arcondo, foi muito legal, assim, mas segundo lugar, ter saído do Lights Out também foi um grande prêmio, assim. Então, parabéns aí, Luiz, ficamos orgulhosos de ti aí, ter chegado numa final aí do Lights Out, para um evento que a gente andou tantos anos como coadjuvante, assim, e simplesmente estava feliz de ter uma tendinha lá no início, ó, 8 anos atrás. Hoje ter um nosso representante aí na final mesmo, na categoria mais rápida, foi o carro mais rápido do evento. Então, estamos de parabéns aí, estamos orgulhosos de ti e torcendo aí por toda a tua carreira aí. Sabemos que é uma coisa que tu batalhou muito para poder chegar e mostrar o teu talento, e pode ter certeza que agora mostrou muito o teu talento aí, é o cara e o carro mais falado do evento aí, com certeza. Parabéns aí, estamos felizes aí pra caramba. Vamos ver se tem algumas cenas aí do evento lá, o Luiz ficou de gravar algumas coisas aí, a gente mostra aí agora
Então, parabéns aí, eu tô assistindo ao vivo, mas o pessoal tá lá também curtindo tudo. Espero que supere a frustração de perder a final, porque ter chego na final foi fantástico. Parabéns aí, meu.